Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista voluntária do Instituto Reconvexo e afetada Lyon desde 2019. Nesse quadro de Lyon para Lyon, a gente conversa com pessoas afetadas Lyon ou pais e mães de pessoas afetadas para saber um pouco mais da sua história, sua trajetória e como é que está sendo a vida pós-Lyon. Eu agradeço aquelas pessoas que estão nos assistindo por meio do YouTube. Eu peço que quem não for inscrito se inscreva no canal, que para nós é muito importante. E que também conheçam o resto do conteúdo que a gente tem no canal do YouTube, porque é um material muito rico, tanto de histórias quanto de informações. Acessem também o nosso site, irreconvexo.com.br, que lá também é uma forma de entrar nos grupos do WhatsApp, tanto para mães de afetados Lyon, quanto para pessoas afetadas Lyon, quanto para familiares, amigos, pessoas afetadas e curiosos. Lá tem todos os links. Hoje o nosso entrevistado é o Davi Queiroz, de Fortaleza, Ceará. Ele que foi afetado Lyon em 2015, aos 16 anos. Davi, boa noite. Boa Obrigada noite. por ter aceitado o nosso convite para compartilhar a sua história com a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Davi, como foi que apareceram os primeiros sintomas? Então, os primeiros sintomas, eles surgiram, né? Não fui eu que notei, foi o meu pai que ele estava no computador e pediu para eu ler uma coisa no computador, né? Aí ele viu que eu me aproximei muito da tela e me encaminhou, né? Tipo, eu fui para um oftalmologista e foi só a perda de visão mesmo que eu tive e acabou que eu não deu o exame, né, de vista deu muito alterado. E ele começou algum tratamento com você? Desconfiou de alguma coisa a princípio? Não, no começo não. Eu fui, para ter uma ideia, eu não conseguia ver aquele exão do exame oftalmológico, aquele é maior que tem. Eu não conseguia ver ele, ficava muito borrado. Aí foi feito vários exames, eu fui. Até aí não tinha começado nenhum tratamento. Foi feito vários exames para ir atrás, né, do problema que eu tinha. E foi indo exames, fui indicado para neurologistas, fui também para. Aí o neuro me indicou para neurooftalmologistas, que aí eu fui fazer mais exames, né? E aí teve uns neurooftalmologistas que meio que suspeitaram de Leber e já passaram em debenona, só com os exames que já tinham sido feitos. Que bom, que sorte já ter pego médicos que desconfiaram e passaram a envenenona logo de cara. Quando está bem no começo da leber, tem estudos que falam que a envenenona tem muito mais chance de fazer efeito na reversão da perda visual, né? Sim, com E certeza. como é que foi quando você começou a usar a envenenona? Quais foram os resultados? Pronto, eu comecei a usar em 2016. 6 meses depois que eu comecei a usar o idebenona, eu fui fazer, né, o acompanhamento, que os meus neurooftalmologistas são lá de São Paulo, e eu fui fazer o acompanhamento. E já tinha dado uma melhora considerável, eu já estava com entre 80% a 90% após 6 meses de uso do idebenona. Que bom, que ótimo. E quando você perdeu a visão, como é que foi emocional e psicologicamente o baque para você? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila quanto a isso. E também os meus pais me deram uma base muito boa, eles sempre me ajudaram muito. Mas eu sempre fui tranquilo, eu não me desesperei, eu sempre fui bem otimista. Tipo, eu achei que ia passar, ia ser tudo de boa, não ia acontecer nada demais. E aí foi levando assim.
E na escola, como é que foi? Na escola, foi até que, assim, né? Foi uma mudança muito drástica. Inclusive no começo, né? é, eu tive que perder umas 3, 4 semanas de aula por causa que eu estava lá em São Paulo, fazendo exames, vendo. Aí eu perdi o começo de aulas todinho. Mas quando foi, né, voltei, né, para as aulas e aí eu fui, tipo, a escola foi bem acessível, botou eu no mapeamento, né, que tinha mapeamento, botei eu bem na frente da sala para não ter a dificuldade, porque eu não conseguia ver de perto nem de longe, mas de perto era mais de boa para me ver. E aí eu, além de ter as provas, né, que também eles aumentaram a letra das provas e tudo, e foi bem tranquilo. Que bom que você conseguiu passar por essa prova da baixa visão, né? Nem todo mundo passa dessa forma. E você falou dessa melhora progressiva que você teve. Como está a sua visão hoje? Minha visão hoje ela já está considerada 100%, já consigo ver 20/20 do exame oftalmológico, que é o normal. Então, e isso, esse 20/20 veio com 1 ano de tratamento, ou seja, 6 meses foi 80, 90%, né, de 20% para 80, 90%, e 1 ano depois foi 100%, Que ótimo. praticamente. E você ainda faz o tratamento com a libenona? Sim, faço. Apesar de já ter sido a melhora, os médicos indicaram eu continuar o tratamento por tempo indeterminado, porque até por ser uma vitamina, né, a IDB não é um suplemento, eles não veem por que tirar, já que não está trazendo efeitos negativos para mim e não sabe como é que seria se parasse o tratamento, se voltaria a perda visual. Já que você teve uma melhora tão boa de 100%, não tem por que mexer, né? Isso, exatamente. Para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo antes de ver algum outro, a idebenona é o único medicamento, suplemento, né, no caso, como o Davi exemplificou, como ele explicou melhor, é o único suplemento que tem o poder de frear o desenvolvimento da ION, ou reverter, no caso do Davi, de algumas outras pessoas que têm essa melhora tão boa. E não é regulamentado no Brasil, né? Só nos Estados Unidos que já foi aprovado, no Brasil não. Então é muito difícil conseguir esse medicamento a um preço acessível aqui, é só por farmácia de manipulação, e muita gente entra com o pedido no governo, que é a chamada judicialização. E falando nesse assunto, Davi, você precisou, como é que você faz, né, para continuar o tratamento? Porque não é um medicamento barato, né? E para fazer esse tratamento contínuo, tem que ter uma garantia de que vai ter esse recurso todo mês. Como é que é para você continuar o tratamento? Sim, então, no começo, o meu pai, né, ele viajava muito para os Estados Unidos e trazia a IDB-nona de lá, através de duas empresas, né, que hoje não fabricam mais. Aí, quando teve essa parada da fabricação, aí a gente ficou meio perdidos, né, onde é que a gente vai conseguir a IDB-nona. Aí, com isso, a gente foi atrás de farmácias, né, de manipulação, mas também tem. Minha mãe foi atrás da judicialização indicada pelo Mário, né, que é o fundador do Reconvex, que ele diz que todas as pessoas diagnosticadas têm o direito de ter esse medicamento disponível pelo SUS. Então a gente foi atrás, né, da judicialização e conseguiu. Ai, que ótimo. E como é que foi? Vocês conseguiram logo de cara? Porque como depende de uma decisão judicial, varia muito de região para região aqueles juízes
que acatam o pedido ou não, né? E aí no Ceará nós temos mais pessoas afetadas não. E se eu não me engano tem em Fortaleza também. Me falha a memória se eu afirmar alguma coisa. O juiz deferiu o pedido logo de cara? É, assim, foi recorrido, eu tive que ir até para. Demorou um pouco, mas não demorou muito, assim, foi conseguido bem rápido. E nesse tempo, só para completar, você continua então recebendo contínuo? É só você continuar dando entrada com os pedidos que você recebe a Libanona aí no seu estado? Assim, é porque às vezes falta, né? Aí, quando falta, realmente a gente tem que ir para a manipulação, mas, assim, a gente consegue, eles geralmente dão um suplemento, como posso dizer, dão Oriente. os medicamentos, a suplementação, durante 3 meses, devido, de acordo com o que foi descrito, né, pelo médico, que eu tomo de 150 miligramas dia, 750 miligramas dia, e aí eles me dão o equivalente para 3 meses. Entendi. E voltando àquela pergunta que eu ia te fazer, o que você aprendeu nesse tempo que você ficou com a deficiência visual? Então, quando eu fiquei com a deficiência, né, eu comecei a estudar, né, sobre a Lyon, e eu fui estudando, fui me interessando pelo assunto, e gerou a possibilidade, a ideia de fazer medicina, né? Foi uma coisa que me atraiu. Antes eu não nem passava pela minha cabeça fazer medicina e com esse diagnóstico, né, com as várias repercussões que aconteceram na minha vida, eu me interessei pelo assunto e fui e pensei, né, na possibilidade. E com relação à acessibilidade e à adaptação às tarefas do dia a dia, como é que foi para você? Então, no começo, né, que foi quando eu fui diagnosticado, foi muito difícil acompanhar os livros que eu não conseguia ler. Só que como minha escola, né, ela disponibilizava livros online, que podia dar Zoom e tal, meus pais compraram um tablet e foi dando para acompanhar pelo tablet, que eu podia dar Zoom e tal. Mas fora isso, os smartphones já estavam bem atualizados, que tinham vários recursos de acessibilidade e eu conseguia já. Não gerou grandes repercussões na minha vida, assim. Eu conseguia viver normalmente. E sobre a nossa visão de deficiente visual, e eu não sei você, mas a maioria das pessoas, quando a gente fala em deficiente visual, pensa no cego, né? Aquele Sim. de óculos escuro, bengala. E mudou Você já convivia com algum deficiente antes? Assim, deficiente visual, eu nunca tive um contato direto. Eu já vi assim na rua e tal, mas nunca tive um contato direto. Já tive com deficientes físicos, na escola inclusive tinha. Uhum. Eram meus amigos e tal, mas eu acho deficiente uma palavra muito pesada. Eu prefiro dizer uma pessoa que tem problemas, por causa que, tipo, problema tem resolução, tem como resolver. Deficiente eu Aham, acho meio, assim, né? A palavra meio pesada. entendi. Bom, você já convivia, então, com as pessoas, vamos colocar assim, com problemas, né? É, A questão de você ter tido esse problema na visão, né? Mudou a sua visão com relação às pessoas que têm algum problema e da própria palavra mesmo, deficiente?
Então, minha visão ela sempre foi bem ampla, assim, porque, tipo, quando eu começava a ter algum tipo de preconceito com as pessoas, eu procurava informação, porque, tipo, o preconceito é um conceito que se faz previamente. Ou seja, se você vai atrás da informação, já não se torna mais um preconceito. E, tipo, eu sempre vivi tranquilo com pessoas com problemas. É uma fala muito interessante essa sua de que vai atrás de informação, né? Muitas vezes falta um pouco de informação para a gente desfazer muitos mitos, a respeito até da própria deficiência, né? Da própria limitação de cada um. E na faculdade de medicina, hoje você faz medicina, né? Está no quarto semestre. Parabéns, é um curso muito disputado e você passou bastante novo entrando para a faculdade. Você já ouviu falar da Lyon nas suas aulas? Então, eu ouvi uma citação, né, na aula de genética bem rápida, não foi muito aprofundado. E como é que foi a reação das pessoas quando ouviram falar dessa doença? Você ouviu algum interesse? Assim, pelo que eu notei, não houve muito interesse, mas eu não tenho como dizer com afirmação concreta, né? Mas, assim, como é uma coisa só, assim, citada entre linhas, eu não vi muito interesse. Entendi. E você conversou com as pessoas, você falou para o professor, professor, por curiosidade, eu tive Lyon, minha visão recuperou e tal. Você chegou a citar o seu caso? Não, eu não cheguei a citar ele. E você tem uma. Agora eu vou entrar no âmbito um pouco pessoal, né? Por que você não citou? Você ficou com alguma espécie de constrangimento, Não, ou de não não, querer mesmo ficar dando muita explicação a respeito? não é porque eu sempre fui uma pessoa quieta, entende? Eu sempre fui, desde pequeno, eu sempre fui quieto e tal. Tipo, se uma pessoa chegar para conversar comigo, eu converso de boa, mas tipo, eu não sou aquela pessoa que vai chegar para conversar. Aí por isso, tipo, eu não sou aquela pessoa que pergunta muito em sala de aula. Eu vou lá depois, falo só com o professor assim. Entendi. Então você ia ser o alvo das atenções, né, Davi? Com certeza. Não ia ser muito seu perfil. Das pessoas que estão nos assistindo, o Arthur falou de você, futuro médico, parabéns. E teve uma outra moça também que apareceu falando de você também. Então a gente está tendo uma boa audiência e eu agradeço. Ah lá, é a Vitória Regina. Ó. Esse Davi é o melhor, sabe tudo. O Davi é o melhor participante, sabe tudo. Tem bastante gente aqui assistindo. Deixa eu ver quem mais. Miramar, ó, Miramar Barnabé, boa noite a todos. Tem bastante gente, eu agradeço a audiência. É muito importante que mais pessoas saibam a respeito da Lyon. Né? Qual que é a sua, você que está no meio médico, né? Qual que é a sua visão a respeito do que é ensinado sobre doenças raras? Doenças raras, mutações, você falou que já está tendo aula de genética, né? Apesar de você estar no princípio, é, existem muitas citações disso, qual que é a sua visão a respeito? Então, não existe muita citação da Lyon em si. As doenças raras, assim, não é muito enfatizada nas faculdades, eu acho que em geral. Até porque não ser muito frequente, algo muito frequente assim, que não se acha frequentemente, não é tanto dado importância assim. E qual especialidade você pretende seguir? Então, pela experiência vivida, né, eu pretendo muito ir para essa área de neurooftalmologia, neurologia ou oftalmologia. Ainda estou pensando sobre Vai qual ser muito bom. exatamente seguir. Você vai ter um ótimo campo, porque são poucos os neuroftalmologistas aqui no Brasil, né? Sim.
Olha lá, o Miramar, a Valéria também está falando aqui com você. A Miramar está falando aqui com você também, a Valéria está agradecendo. Olha, Beatriz Queiroz também está falando de você. Mais uma vez, obrigada a todos que estão participando. Nas faculdades, o que você acredita que precisa ser feito para ter uma melhor divulgação da ION, especificamente? Essa é uma pergunta bem difícil. Vou ter que pensar agora um pouco sobre o assunto, porque existem doenças bem mais comuns, assim, que eu acho que merecem a devida atenção, entende? Aí, tipo, mas eu acho que devia ter algumas citações mais. Não só citar durante uma aula, entende? É algo assim, também não precisa separar uma aula, mas falar mais sobre a doença em si, por causa que existe também essas pessoas com esses problemas que devem ser devidamente diagnosticadas e referenciadas. Porque na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem muito mais casos diagnosticados de Lyon do que aqui, né? Então, se aqui a gente tem menos casos, talvez não seja porque tem menos pessoas, até porque tem várias pessoas que têm Lyon, que têm outros casos na família ou em conhecidos, que ficaram sem diagnóstico, né? Aí no Ceará a gente tem outros casos de pessoas com Lyon, né, que nem eu citei. Você tem mais pessoas afetadas na família ou conhece outras pessoas com Lyon, chegou a conhecer aí no seu estado? Não, não cheguei a conhecer ninguém. Ninguém da minha família foi afetada, até onde eu saiba. E não conheço ninguém no meu estado com esse diagnóstico. E a que você acredita esse baixo número de diagnósticos aqui no Brasil? Em que ponto do trajeto, do percurso aí entre a primeira consulta que a pessoa faz no oftalmologista até o diagnóstico? Onde você acha que está a falha? Então, como Afetado. existem muitas pessoas de renda baixa no Brasil, dependem muito do SUS. E eu imagino, assim, né? Eu não conheço muito sobre, mas eu imagino que não exista essa informação, né? Sobre. Porque até no SUS, o oftalmologista é uma especialidade que tem que ser referenciada. Ela não tem postos, não tem encantos muito fáceis. E com isso, você acaba que não tem essa. Você tem que se consultar, né, com o generalista para ele poder pensar nessa possibilidade e aí daqui que você referencie, que consiga a consulta, eu acho que esse é o problema, entende? É a demora em passar para o especialista. É por causa que, como o generalista, eu imagino, né, que o generalista não tem obrigação realmente de saber disso. É importante ter uma noção, óbvio, mas eu acho que, assim, existem pessoas mais capacitadas para esse diagnóstico. E a respeito das pesquisas, né? O que você vê de pesquisas nessa área oftalmológica? Na sua busca por diagnóstico e também agora por estar em um ambiente de pesquisa, de estudo na área da saúde. Você vê um avanço nas pesquisas nessa área de oftalmologia? Você vê bastante material nessa Sim, área? assim, o que eu tenho propriedade para falar é porque eu ainda não tive esse módulo, né, de oftalmologia, então eu não estou com propriedade para falar do ensino em si. Mas pelas consultas que eu tive com oftalmologistas, eles me passaram vários exames, passaram campimetria, passaram OCTs, e com isso foi se construindo.
eles viram que não havia a possibilidade tipo, de ser algo tão oftalmológico assim, me passaram para o neuro. O neuro, ele me passou para um exame que era o potencial evocado, que é voltado a eletrodos, e você faz um potencial, tipo, você vai fazer outros estímulos, tipo auditivos, e foi o meu primeiro exame que deu alterado. Ou seja, teve um percurso, mas foi um percurso percorrido bem rápido, mas foi algo particular, entende? Então, foi por consultas particulares, exame particular, então é algo bem complexo. O que você falou é muito importante, né? Para aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo para ficar rodando de médico em médico, sair da sua cidade, sair do seu estado para consultar um especialista, acaba sendo muito caro. Muitas vezes até totalmente inviável essa busca toda, né? Sim, como eu disse, a maioria da população depende muito do SUS, então, tipo, depende do sistema público e como tem uma superlotação no sistema público, é bem difícil deles conseguirem acesso rapidamente. E você estava falando do apoio que você recebeu na sua casa, né? Qual que é a importância desse apoio psicológico para uma pessoa que tem esse diagnóstico, essa mudança drástica, porque não é só o diagnóstico, né? Que tem essa mudança súbita no seu estilo de vida? Sim, deixa eu só responder. Eu posso responder a pergunta que a Valéria fez no chat? Pode sim. Ah, sim. Davi, você percebeu resistência no uso do plano de saúde? Assim, eu não notei resistência com relação a exames. Foi feito bem rapidamente. O meu plano, ele forneceu todos os exames necessários. Eles, até quando os médicos que eu ia, eles não eram, como eu posso dizer, não eram inclusos no plano, eles não trabalhavam para o plano, né? Eles forneceram o reembolso das consultas, foi algo que deu para levar. Hoje em dia, tudo é muito mais difícil, né, nos planos de saúde. As pessoas têm que judicializar muita coisa para conseguir. Você É, acabou pegando um período melhor nesse sentido, né? Nós temos outra comentário do Alexandre, o Alexandre Brown. Fala, galera, boa noite a todos. Só fui fazer a pipoca agora. O Alexandre também é afetado Lyon e ele participa bem ativamente aqui. Inclusive, ele já foi entrevistado no nosso quadro de Lyon para Lyon. Boa noite, Alexandre. Você faz parte de algum grupo de apoio? Você está no grupo do WhatsApp? não, ainda não, mas eu vou entrar nele assim que possível. A Valéria me informou dele hoje, eu não sabia da existência, mas eu vou entrar nele. É muito interessante, a gente troca muita ideia, a gente aprende muito uns com os outros aqui no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Desculpa, eu estou me perdendo aqui porque eu estou tentando ler o comentário, é meio difícil com a lupa. Na época que você foi afetado, você procurou alguma assistência profissional, Davi, de reabilitação visual, ou algum instituto, uma associação de reabilitação? Não, o meu tratamento foi somente com a idebenona, né? Eu fui só com a idebenona mesmo. E no tempo que você teve essa deficiência, né? Essa deficiência não, esse problema na visão, que você mais notou de dificuldade quando você
saía de casa, e daí, no caso, ia para as vias públicas, né, participava, assim, da vida na cidade, digamos assim. O que você notava de mais difícil nesse período? Com relação à Assim, eu notava muito difícil de ler placas, né? Tipo, alguma coisa que estava na minha frente, eu sentia dificuldade de ler. E também de identificar pessoas a longa distância, mas foi algo que foi bem tranquilo de lidar, tipo, não teve nenhum problema grande assim. Até porque quando eu chegava mais perto das placas do que eu queria ler, eu conseguia naturalmente. O Gustavo, ele está fazendo uma pergunta aqui. Davi, você precisou de acompanhamento psicológico para lidar com esse problema? Então, eu não precisei do acompanhamento psicológico, eu fiz uso apenas da IDB-Nona mesmo, mas é bem importante o acompanhamento psicológico, até para pessoas que precisam mesmo, tipo, estão tendo problemas para aceitar a doença, que tem muitas pessoas que têm esse problema de aceitação em si. Você foi muito positivo para lidar, né? Como você fala aqui, como você falou na entrevista, a maneira que você trata o assunto, você sempre tratou com bastante positividade, de que as coisas iam ter um final feliz. Isso eu acredito que foi muito importante naquela época para você passar por tudo que teve que passar. E a gente sabe que o fardo emocional e psicológico é grande. É, A respeito das políticas públicas, para melhorar, a gente sempre toca no assunto das políticas públicas aqui, porque é uma das lutas do Instituto Reconverso. A respeito das políticas públicas com relação à pessoa com deficiência visual, né, nos mais variados graus, porque a deficiência visual hoje é vista como um espectro muito amplo, né, vai desde, você falou do 20 por 20, o 20 por 20, ele quer dizer o que uma pessoa com a boa visão enxerga em 20 metros e quanto você enxerga. Me corrija se eu estiver errado. A minha visão, por exemplo, é 20 por 400. O que uma pessoa normal enxerga em 20 metros, eu enxergo. O que uma pessoa normal enxerga em 400, eu enxergo em 20. É isso mesmo? Estou certa? é isso mesmo. Então, uma pessoa que tem, uma pessoa normal que enxerga em 20 metros, aí depois tem as escalas, né? O que uma pessoa normal É, enxerga em 400 metros, você enxerga, o que uma pessoa normal enxerga em 20, a gente... Não, explica essa parte, Davi, eu me embananei aqui. Pessoal, não, então, no meu primeiro exame, né, o meu teste deu 20 por 400 também. Ou seja, uma pessoa que enxerga em 20 metros, eu enxergaria em 400, ou uma pessoa que enxerga em 400, eu enxergo em 20. Isso mesmo. Para mim, eu tive que fazer bastante pesquisa também para entender exatamente o que queria É, dizer. Porque eu achava ser uma visão boa. Né? Eu falo, nossa, até porque como a gente perde a visão central, que ela fica ruim, a periférica começa a trabalhar melhor, você se acostuma, né? Então parece que a visão não é tão ruim assim. E quando eu perguntei para o médico o que era aquele 20 por 400, que daí eu fui pesquisar, eu vi que já é uma baixa visão severa, né? Abaixo é, disso é a cegueira. E eu me espantei, que ele falou enxerga entre 5% e 10%. Eu me espantei muito, né? Mas realmente isso é só na área da visão central. Mas enfim, a deficiência visual hoje ela é vista de uma forma que tem vários espectros, né? Então, o que você acha que precisa ser mudado nas políticas públicas para melhorar a vida dos deficientes visuais de uma maneira geral e também no sentido acadêmico da coisa, né? Na formação mesmo dos profissionais de saúde? O que você acha que pode melhorar nas políticas públicas? Bom, acho que existem alguns exames de vista, né? Que existe até aquele papelzinho que você pode ver que tem lá a visão para perto e a máquina da visão para longe.
Pelo menos a visão para perto, eu acho que deveria ter em todo estabelecimento médico, a qualquer UBS ou qualquer coisa do tipo, qualquer UPA, por causa que é algo que já mostra muita coisa, assim. Apesar de ser algo que só é visto no na oftalmologia, é muito importante que até os generalistas tenham essa possibilidade de averiguar. Isso traria muito mais agilidade nesse processo todo, né? Isso. E com relação às pesquisas, o que você acha que precisa para estimular mais pesquisas no nosso país? Não necessariamente só médicas, né, oftalmológicas, mas de uma maneira geral para melhorar a vida das pessoas que têm problemas visuais. Porque existe muita tecnologia também voltada para as pessoas que têm deficiência visual. Assim como aquelas pesquisas multidisciplinares, né, que daí precisam realmente de um incentivo e também de despertar o interesse dos pesquisadores, né? Porque sem o interesse deles a coisa não começa, né? Não tem uma iniciativa. Sim, então, acho que deve ser desenvolvida, né, mais pesquisas com o assunto Lyon, que é o que a gente está falando, mas muitos outros assuntos deviam ser pesquisados mais. Porém, eu acho que a pesquisa brasileira ela ainda não é muito intensa, muito intensificada. As pesquisas de renome, todas do New England e da Inglaterra, né, que você vê muito, tem muitas nos Estados Unidos também, só que no Brasil eu acho que esse âmbito da pesquisa ainda não é muito um forte do brasileiro em si. Realmente. E nós tivemos um corte de verbas, né, muito grande ali nos últimos 2 anos, né, 2, 3 anos. Foi faltando cada vez mais dinheiro para pesquisa. E sem dinheiro para pesquisa, não tem como a pesquisa se manter, porque acaba precisando muito de recursos, né, para manter as pesquisas. Ó, o Arthur está mandando uma mensagem. Ó, Davi, você acredita que a medicina não dá a devida importância a cadeiras? Ai, só um pouquinho. Quer que eu Vamos lá. leia? E quero. Por favor. Davi, você acredita que a medicina não dá a devida importância a cadeiras como farmacologia e prejudica a formação dos médicos? Então, pelo que eu estudo, né, na minha faculdade, ele todo semestre tem uma aula de farmacologia, então eu acho que esse não seria o problema em si. Tá, e qual que você acha que seria o problema? Então, eu acho que falta muito a questão da pesquisa mesmo em si, por causa que é muito complicado dizer qual o problema, assim, existem vários, entende? Porque, tipo, existe esse corte de verba, existe a falta de pesquisa, a falta de interesse em pesquisadores em certas áreas. Então, é um conjunto de coisas, entende? É muito interessante a gente estar conversando com você, porque uma pessoa que está inserida no meio acadêmico, né, e principalmente uma pessoa que teve um problema assim grave, né, não no sentido daquilo que pode causar, mas no impacto psicológico, emocional, no impacto cotidiano da pessoa. E que também está na área de saúde, nesse meio acadêmico, porque tem uma visão diferente, né? Uma visão de quem está dentro. Então, pode falar com muito mais propriedade a respeito disso. E com relação ao apoio psicológico, você vê muitos centros, muitas unidades aí de estágio para fornecer apoio às pessoas, principalmente com deficiência? Existe essa integração? Você vê essa integração dentro da universidade? Porque essa é uma das vocações das universidades, né? O ensino, pesquisa e extensão. Essa seria a parte da extensão. Mesmo no ano que você está, né, que é o quarto semestre, ainda é o começo do curso, porque é um curso bem longo,
Você já vê essa integração? E isso acaba fazendo parte do tratamento, né? Se a gente for ver o ser humano de uma maneira mais geral, a parte psicológica e emocional é muito importante nos tratamentos de saúde. Sim, com certeza. Na Unicristo, né, que é a minha faculdade, tipo, existe essa parte da extensão e ela é muito abordada. A gente tem muitos, existem esses projetos de extensões e elas, além da clínica escola, né, que é algo que você atende muitas pessoas, da própria universidade também existe essa parte de extensão da faculdade que ela fornece. Isso é excelente, né, para pessoas que lidam com vários problemas de saúde, porque dá um alento e acaba melhorando o tratamento, né? Aliás, você acredita que a forma como você e a sua família encarou esse problema teve um resultado mais positivo no seu tratamento, de uma maneira geral? Com certeza, eu recebi muito apoio deles, eles nunca desanimaram. Eles, tipo, eles falaram uma vez que eles nunca choravam na minha frente, para não me desanimar também. Mas eles sempre se mostraram fortes e confiantes na minha frente, assim. Eu fiz essa pergunta, Davi, porque muitas pessoas, quando conversam, a gente consegue. Eu comecei a reparar nisso, depois que as pessoas falaram, que existe um impacto grande do emocional na visão. Então, quando a pessoa dorme mal, ou quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está mais emotiva, ou quando a pessoa está melhor, né, está mais tranquila, mais calma, isso influi na visão. E à medida que o estresse aumenta, os maus hábitos do dia a dia também, né, o estresse principalmente, isso daí as pessoas notam uma piora na visão, uma piora assim, meio que à vista, né? Não precisa de muito tempo para a gente perceber. Não só a piora, quanto a melhora também, quando a situação fica mais tranquila. Sim, com certeza. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu posso até estar errado sobre isso, mas se eu não me engano, existe uma perda, né, das fibras ópticas, do nervo óptico, né, do nervo óptico, o Leber, né, causado por um pouco dessas perda dessas fibras, e isso geralmente é ocasionado por algum tipo de estresse oxidativo, mas eu não tenho certeza disso, é só uma informação que eu acho que dá para se agregar. Então, esse apertamento eu não sabia, para mim é uma novidade. O que eu sei é que o estresse oxidativo é muito nocivo para quem tem lebre, né? Principalmente para quem tem lebre, mas para todo mundo é muito nocivo. Explica para nós o que é esse estresse oxidativo nas células, o que gera esse estresse e quais as consequências. O que gera, assim, as causas e as consequências desse estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo é praticamente quando o corpo está estressado, gera muito oxigênio e o oxigênio já é conhecido, é um agente oxidante por si só já. E aí ele vai gerar alguns problemas, como degeneração de várias células ou órgãos. E esse estresse oxidativo, quais são os fatores externos que podem causar? Os hábitos, o estilo de vida, ele também pode causar esse estresse oxidativo ou só situações estressantes do dia a dia? Com certeza, tudo pode ocasionar alguma doença ou algum algum estresse também da vida, você não conseguir dormir direito, qualquer coisa assim pode causar. Não necessariamente vai causar, mas pode causar. Entendi. E as consequências, elas podem ser para vários órgãos, né? Pode ser para o corpo Com certeza. inteiro, esse estresse oxidativo. Sim. Como você estudou bastante a respeito,
A Lyon, ela é uma mutação no DNA mitocondrial, porque nós temos dois DNAs, né? O DNA da célula e o DNA da mitocôndria, que é muito Sim. específico, né? Esse DNA da mitocôndria. Eu, pelo menos, eu nem imaginava que a gente tinha outro, pelo menos assim, não lembrava das aulas da escola que a gente tinha esse DNA mitocondrial. E estudando também, eu vi que tem vários especialistas que defendem que todo mundo deve cuidar das mitocôndrias. Elas são muito importantes para nós e quando elas são responsáveis pela produção de energia, né, para o nosso corpo, para os nossos órgãos, e todo mundo deve cuidar das mitocôndrias, porque elas causam assim a falta de energia pode causar cansaço, fadiga, e você como estudante. Você pode falar um pouco mais sobre os cuidados que a gente pode ter no dia a dia com as mitocôndrias? Eita, eu não vou saber informar, não, exatamente. É, Sim, teve uma pergunta aqui do Gustavo Mazo. Davi, seus amigos também te apoiaram quando você soube do seu problema? O quão importante isso foi para você? Então, eles ajudaram também, foi bem importante assim, a ajuda deles. Inclusive na escola, né, foi muito importante por causa que eles nunca me excluíram nem nada do tipo, eles sempre foram bem acolhedores. você algum dia sentiu alguma espécie de preconceito das pessoas da sua faixa etária? Não, nunca senti nenhuma espécie de preconceito. Que ótimo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, principalmente entre os mais novos, vai ter esse afastamento, né? Pelo menos assim, é uma ideia que eu tenho, que é mais fácil acontecer um afastamento entre adolescentes do que entre pessoas mais velhas. Eu acho Apesar que depende muito da informação. Acho que as pessoas estão tendo cada vez mais informações sobre diversos assuntos e isso está gerando uma diminuição de preconceito. É verdade, é verdade. Como você falou, quando a pessoa não tem, quando a pessoa busca mais informações, todos esses preconceitos eles vão caindo. É muito, muito importante isso que você está falando. E sobre as mitocôndrias que você falou, que a gente estava conversando a respeito das informações, o que eu sei é muito interessante também que as pessoas procurem, né? Dê um Google aí nas mitocôndrias, a importância delas no nosso corpo, porque eu percebi que tem muitas coisas que a gente sente, né? Principalmente com relação ao cansaço, à fadiga, aos músculos, né? Não estarem tão fortes, tem a ver com a falta de energia no nosso corpo, né? Uma coisa boa que a Lyon traz para a maioria das pessoas são essas pesquisas a respeito de saúde. Não sei se você concorda comigo, Davi, mas a gente acaba tendo um estilo de vida um pouco mais saudável para perda de visão, pelo menos estacionar. Sim, com certeza. Eu acho que isso é importante não só mesmo para Lyon em si, mas para qualquer coisa, qualquer tipo de doença, patologia, é muito importante você ter uma vida saudável. Quando eu vi todas as recomendações, assim, buscando informações e tal, todas as recomendações para quem tem Lyon, para evitar esse estresse oxidativo, evitar uma piora, são os hábitos saudáveis. Né? Não tem como fugir de comer bem, dormir bem, praticar exercício físico. Isso é válido para todo mundo. Eu estou dando risada porque não é fácil, né? É bem difícil quando a gente vê uma pessoa que mantém essa rotina assim mais saudável. Davi, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, já são 49 minutos, e nesse finalzinho, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Está livre, está aberto para você falar sobre o que você quiser. Tá certo, então. Olha, para as pessoas que têm Lyon, né? É um problema que eu digo que ele tem solução, sim. As pessoas. E eu acho que o psicológico é muito importante. Então, tipo, não fique triste ou qualquer coisa, por causa que é um problema que tem solução e, tipo, cabeça ajuda muito para melhorar essa solução, assim, alcançar essa solução mais rápido. E eu acho que isso é muito importante. E
você, é, com certeza você vai conseguir passar por isso. Eu acho que você vai conseguir passar por isso e manter uma vida normal. E o Gustavo aqui falou que a conversa estava muito boa. E como que as pessoas podem ajudar? Especificamente, você tem alguma dica assim, de como as pessoas podem ajudar nesse sentido? Fora o agir positivamente, né? Se tem alguma outra coisa prática que as pessoas podem ajudar também? Assim, no tratamento da como assim? Eu ainda não entendi a pergunta. Nesse processo, assim, do começo do diagnóstico, até nas próprias dificuldades, né, do dia a dia, porque a gente sabe que uma ou outra dificuldade a gente acaba tendo. Como é que as pessoas podem ajudar de forma prática, né? Por exemplo, a caminhar na rua, na hora de comer, que às vezes a gente não enxerga direito o que é o que na hora de se servir, no próprio dicas assim de como estudar, o que a pessoa. Porque, assim, às vezes eu, pelo menos, particularmente, eu acho bem importante quando as pessoas, principalmente quem convive com a gente no dia a dia, começam a entender algumas dificuldades, né? Por exemplo, pode deixar que eu leio para você. Ou então, ó, a Sim, gente está passando um self-service, ó, Fernanda, aquilo lá é esse aqui é aquele lá e aquele lá é aquele outro. Né? Ou então, assim, limitar o uso de. Olha lá, você está vendo aquilo ali, o negócio está longe, você não consegue ver. Né? Esse sim, tipo com de coisa. certeza. Rosto, né? A pessoa dá um tchau ali, falar um pouco mais alto, são coisas que ajudam. Sim, sobre isso, né? É muito importante. Eu acho que, tipo, você está lendo o cardápio e pedir para alguém ler e tal. Eu vou até abrir um parênteses, né? Que quando eu fui diagnosticado, que eu ainda estava com a perda visual grave, eu tive uma apresentação, né? E na hora que eu fui ler, né, a apresentação, eu não estava conseguindo e meus amigos, né, do grupo, eles leram para mim, eu só estava justificando, ou seja, eles perceberam a dificuldade e ajudaram. Acho que isso é muito importante. É verdade. Igual a hora que eu estava tentando ler ali, foi uma frase mais longa, estava pegando o monitor inteiro e você se ofereceu para ler. Né? Eu não acho ruim, eu, principalmente assim, eu acho até melhor. Né? O costume assim, que eu tenho, me cumprimente alto. Se você vê, me cumprimenta alto, porque daí eu já reconheço quem está me cumprimentando. Porque se depender de reconhecer rosto, não dá. Né? Fica muito complicado. Davi, eu agradeço você ter aceito o nosso convite, a sua participação. Eu agradeço todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que nos assistiram. Agradeço a oportunidade que o Instituto Reconvexo abre para mim e para nós conversarmos, para ter esse bate-papo, e também abre para que as outras pessoas assistam. Né? Se vocês que estão assistindo acharam interessante, curtam, compartilhem, comentem a respeito da Lyon, porque pode ser que alguma pessoa que vocês comentem, ou alguma pessoa conhecida da pessoa que vocês comentam, também estejam passando por essa perda visual e estejam perdidas nesse caminho do diagnóstico. E a coisa muito importante que o Davi falou, procura ajuda psicológica. Né? Isso é muito importante. Existem vários centros de apoio, várias associações, vários institutos, que ajuda muito. A gente recebe muitas dicas, muita troca de informação, ajuda muito. Bom, a gente fica por aqui hoje, essa semana, e semana que vem tem mais. Gratidão a todos que nos assistiram, gratidão, Davi, gratidão, Valéria, por colocar a gente no ar. Obrigado pelo convite aqui, eu queria agradecer, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Só vou aproveitar que o Alexandre fez um comentário, eu não consegui terminar de ler. É algo essencial, algo essencial para ajudar as pessoas, para ajudar os nossos Quer que eu mitocôndrias, leia? são, eu quero alimentação, Algo essencial para ajudar as nossas mitocôndrias são a alimentação e a prática de exercícios físicos.
A parte dos exercícios físicos aí, que é a mais difícil, mas é muito gratificante para quem faz, né? A gente se sente, pelo menos eu me sinto assim, heróica quando eu consigo fazer, manter a rotina de exercício. Aí ele complementou, isso ajuda o nosso corpo a ficar mais alcalino e evitar a oxidação do nervo óptico ou agravamento. Aí vem a explicação do quão importante isso é para nós, né? Para nós é muito mais importante. Olha aí, Alexandre, muito obrigado pelas informações. sim, Com com certeza certeza, foi foram muito muitas. importante. Até eu não sabia, assim, né, um pouco disso, foi até importante para mim. É muito interessante quando a gente começa a pesquisar os assuntos relacionados. O Cleiton, que faz parte do grupo, inclusive ele é aí do Ceará também, ele sempre posta assuntos assim relacionados que podem melhorar a nossa qualidade de vida e automaticamente melhorar a nossa visão, né? Pelo menos para que ela não piore. Se não vai melhorar muito, né? O seu caso é um caso excepcional, né? Uma maravilha, uma bênção você ter voltado a sua visão, mas infelizmente a maioria das pessoas estaciona, né? Chega num patamar ali de perda visual e estaciona. Pelo menos ainda bem que estaciona, né? Bom, vamos encerrar por aqui, já está dando 1 hora de entrevista. Mais uma vez eu te agradeço aos participantes que mandaram perguntas e complementaram as nossas informações. Gratidão e até semana que vem.